Fala galera, aqui é o Michael da Despnet e nesse vídeo a gente vai bater um papo, né? Mais um PCD Cast. A gente vai bater um papo hoje, né? O tema principal é um bate-papo com o deputado Sargento Nery. Eu vou estar apresentando ele aqui para vocês, para quem não conhece. Eu sei que muita gente já deve conhecer o trabalho dele e ele tem se mobilizado, né, junto com outros parlamentares, nos direitos da pessoa com deficiência, né? Para a gente mexer no teto aí do CMS e também reverter o que aconteceu aí com a isenção de IPVA, que prejudicou demais a pessoa com deficiência. Já já ele está com a gente ao vivo, a gente vai bater um papo e também vou, antes de qualquer coisa, né, apresentar aqui o pessoal da bancada, Dr. Roberto de Faria, advogado especialista no direito de trânsito e da pessoa com deficiência. Seja bem-vindo, Dr. Roberto, e também o meu amigo aqui, o Márcio Gonzalez. Correto aqui o sobrenome, com certeza. Gonçalves. Gonçalves. Normal errar. Márcio Gonçalves, que tá sempre perto de mim, então sempre Márcio, parceiro da Despnet, da Nova Flex Isenções da capital paulista, tá? Lá no centro do furacão, no olho do furacão, e tá acompanhando muita coisa de perto, inclusive eventuais idas, inclusive comigo, né? Lá na Alesp. Então tá uma bancada forte aqui, especialista no direito das pessoas com deficiência, e a gente vai iniciar o nosso bate-papo aqui com o deputado, tá? Bem, vamos lá então, rapidinho, vou só resumir para quem não conhece, né? O deputado é o Rubens Cláudio Siqueira Nery, mais conhecido como Sargento Nery, tem 51 anos, é natural de Lins, foi criado em Veracruz e tem familiares morando em Garça, além de amigos e correligionários em Marília, Ribeirão Preto, Araçatuba e região. Primeiro sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, advogado, cristão, casado e pai de 5 filhos. Passou de mim aqui, eu tive 3. É formado em técnico de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, tecnólogo em segurança pública e bacharel em direito. Foi eleito para o seu primeiro mandato como deputado estadual com 34.238 votos. Está engajado na luta por mais segurança pública e melhor qualidade de vida para toda a população. Atualmente, o parlamentar é vice-presidente estadual do Partido Solidariedade e vice-líder do partido na Alesp. Tem muito mais coisa aqui para falar, condecorações, honrarias do deputado, mas aí eu vou passar, depois vocês vão ter acesso ali ao perfil dele, o contato dele, para poder estar acompanhando ele também nas redes, tá bom, pessoal? E, obviamente, né, não estava aqui citado, eu vou citar que eu estou conversando com ele por causa de destaques ali no trabalho dele referente, né, a pessoa com deficiência. Então é por isso que hoje ele está aqui. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Ô, Marco, eu que agradeço, né? Quero cumprimentar também o Márcio, meu amigo, que foi quem me procurou, quem fomentou todo esse trabalho. Esse trabalho não é feito a 2 mãos, mas sim a 6, 8 mãos, né? Dr. Roberto Faria, que é um especialista, fico honrado aí, espero ter uma aula, né, desse colega de profissão que é o Dr. Roberto, que é advogado. Legal. Deputado, bem, eu vou começar aqui perguntando, né, a gente vai fazer um bate-papo aqui a respeito da PL 529, na verdade, que é o que começou aí a causar o caos para a pessoa com deficiência. Na verdade, no fundo, né, Márcio, se a gente for lembrar, tudo começou ali com a ratificação tardia, retroativa, da isenção de CMS no estado de São Paulo de 2 para 4 anos, que o ex-governador Márcio França, ele tinha mantido, né? Na verdade, tudo começou ali. Até aí, tudo bem, agora a gente está meio que equalizado com quase todo o país, né? Mas os problemas, eles só estavam começando quando isso aconteceu. Aí veio a famigerada PL 529 de 2020, que tirou direitos ali da pessoa com deficiência e outros direitos, né? Outras coisas ali, o chamado pacote de maldades. Eu sei, né, já vou até revelar aqui pro pessoal, que o senhor votou contra a PL 529, logo acabou ficando do nosso lado aí, que era tudo que a gente queria. Mas foi voto vencido nesse projeto. Eu queria entender do senhor por que, deputado, o senhor votou não na época. Michael, na história da Assembleia Legislativa, um projeto nunca foi tanto debatido, né, e obstruído como o 529. Foram 2 meses, se não me engano, né, ou quase 2 meses,
de luta para não aprovar esse projeto. Esse projeto ele traz temas muito adversos, né? Ele tratava do PCD, tratava da parte de saúde, retirada de recursos da saúde, aumento de ICMS, venda de patrimônio e também encerramento de algumas estatais. Então, olha só, um projeto só virou uma salada de frutas. Então, para você discutir um projeto em plenário, em poucas horas, um projeto dessa dimensão, não teria nem condições, né? E não teve condições. Nós pedimos muito para que se separasse do projeto esses temas tão delicados. Você analisa que, no meio da pandemia, você aumentar o valor do ICMS e aumenta o valor do remédio, né, de insumos, e tirar recursos das santas casas, né, dos hospitais. Então, é um projeto muito complexo, muito difícil. Nós debatemos muito, obstruímos muito, e uma das coisas que sempre me sensibilizou, além da perda de emprego, o custo alto para a população, é retirar não, mas diminuir os direitos daqueles que mais precisam, né, que são os deficientes, que precisam sim ter a nossa atenção. No meu mandato, eu tenho uma atenção enorme com os deficientes e te digo, né, pouco uso que eu faço politicamente para os deficientes, né? Eu acho que nós temos que fazer, não é para... esse tema não é para ter voto, esse tema é para se trabalhar e melhorar a vida das pessoas. Então, o 529 foi realmente um pacote da maldade que o João Dória enviou para a Assembleia Legislativa e teve aí seus 48 votos sangrando. Por pouco, mas muito pouco, a gente conseguiria derrotar esse projeto, mas infelizmente ele passou. Doutor Faria? Primeiramente cumprimentar, né, o deputado estadual, Sérgio Neri, e pelo trabalho desenvolvido junto à Assembleia Legislativa, principalmente em favor da pessoa com deficiência. Eu li a sua indicação e agora ouvindo, o senhor tem toda a razão. Esse projeto ele não passou nas comissões, ele deveria ter sido feito uma audiência pública e ser específico, né? Como você bem disse, ser específico para a pessoa com deficiência, não nesse pacote que foi aprovado. E a gente sabe, né? Mesmo assim, foi aprovado a toque de caixa, infelizmente outros deputados acabaram indo a favor do governo, e isso prejudicou sobremaneira as pessoas com deficiência. E agora gostaria também de saber como é que está esse movimento para tentar alterar, principalmente o lado do IPVA, né? Que mais de 80% das pessoas com deficiência perderam o direito à isenção de IPVA e a grande maioria já tem obtido sucesso aí na justiça. Mas o que eu acredito é que a lei deva ter alguma alteração, porque a situação do jeito que estava vai criar mais demandas judiciais em 2022 e também extrapolar, né, sobrecarregar também o Poder Judiciário. E aproveitar também, cumprimentar o meu amigo Márcio da Nova Flex, né? A gente sempre se fala assim, mas nunca tinha estado presente, né? Cara a cara. Então, um grande prazer, seja bem-vindo. Obrigado, igualmente. Tá? Isso aí. Então, gente, deputado, o que a gente pode fazer para restaurar o direito à isenção de IPVA para a pessoa com deficiência? Que tipo de movimentação política, seja do lado dos deputados, seja do lado da própria população ali que foi prejudicada, o que a gente poderia estar fazendo para conseguir reverter essa parte, uma das partes da PL 529, né? Ainda mais considerando que, como dizem, né, existe um tucanistão ali na Assembleia Legislativa, onde o governo do Estado é o PSDB há quantos anos? Quase 26 anos, e a Assembleia Legislativa está com eles ali. O que a gente pode fazer para poder tocar no coração deles, deputado? Ô, Michael, deputado, se você me permite, deputado, se o senhor me permite, eu queria agradecer ao deputado que, quando nós nos conhecemos, ele colocou a assessoria dele jurídica à nossa disposição. A doutora Silvia teve um papel muito importante, aí a gente conversou e eu queria que o senhor explicasse aqui para o Michael e para o doutor Faria
o porquê que nós chegamos a esse consenso de colocar esse projeto como o senhor colocou para a gente naquele dia, um incentivo, não foi isso que o senhor colocou para a gente? Explica para eles, por gentileza, o porquê que não teve que ser de outra forma. O que acontece, Mike? E o doutor Roberto, né, meu amigo Márcio, eu não faço politicagem, né? Eu trabalho com resultado. Eu não gosto de enganar as pessoas. Então, quando o Márcio veio aqui, eu falei para ele o seguinte: eu não tenho como fazer um projeto de lei, porque o projeto de lei, nesse sentido, é de cunho do executivo. Então, o doutor Roberto sabe muito bem, né, como advogado, seria um projeto de lei e seria bonito aos olhos das pessoas. Eu poderia fazer um cenário político sobre isso daí, mas não teria resultado. Então, qual foi a opção e qual foi a minha opinião nisso para trabalhar de forma justa, sincera e honesta com essas pessoas que já estão sofrendo, né? Eu falei para eles: eu faço um projeto de indicação para o governo e nós pedimos para as pessoas mandarem e-mail ao vice-governador, ao governador, ao presidente da Assembleia Legislativa, para tentar sensibilizar essas pessoas para que coloquem o projeto de indicação. Eu até falei para o Márcio, falei, mesmo que eles não coloquem o meu projeto de indicação, para mim pouco importa. Eles podem entrar com o projeto deles, sem citar o meu nome. O que nós precisamos é resolver esse problema, que é um problema sério. No mundo inteiro se faz trabalho de incentivo aos deficientes para trabalhar, para ter aquisição de carro, de casa. Por que no estado de São Paulo tem que ser o contrário disso? Há um retrocesso nessa política de acessibilidade. É incrível como o estado de São Paulo, na mão de algumas pessoas, pode ser tão maldosa, né, maldoso, um estado maldoso, hipócrita, e não estende a mão para aquelas pessoas que querem realmente ter uma vida normal. Então, eu pedi ao Márcio que compreendesse a minha posição como deputado, e que eu não poderia fazer um projeto de lei, mas faria uma indicação, e aí nós teríamos que sensibilizar toda a população, porque isso não é um problema só dos deficientes, é um problema da população do estado de São Paulo, da sociedade, né? E pedir ao governo que realmente finalizasse essa indicação como um projeto de lei. O que nós mais precisamos, Marcos, é ser sincero com essas pessoas, é trabalhar com honestidade. Então, esse projeto de indicação poderia ser feito por qualquer deputado, mas eu optei por isso para realmente fazer um trabalho honesto para esse público. E nesse sentido, eu acho que deveria se trabalhar principalmente com os deputados que são culpados nisso. Mandar e-mail para aqueles que votaram sim, para que eles também nos ajudem a corrigir isso. Porque esse projeto de indicação pode ter uma força de outros deputados, que é o que nós precisamos. Então, precisa enviar e-mail. Desculpa interromper o senhor. Pois não. Será que essa movimentação, mandar e-mail, é a melhor estratégia? Não existe uma outra maneira? Porque, assim, há muitos anos as pessoas elas se mobilizam, mandam e-mail ali para a caixa. Quem garante que o e-mail chegou? Quem garante que a assessoria viu? Quem garante que o e-mail não está no spam? Quem garante que o outro lado que recebeu o e-mail vai fingir que não recebeu, né, o e-mail? Não existe uma outra estratégia que a gente possa fazer para poder pressionar esse pessoal, deputado? Então, olha só, não é bem assim, porque uma coisa é você enviar um e-mail, né? Outra coisa é o deputado ou o próprio governo receber centenas ou milhares de e-mails no mesmo tema. Você concorda comigo que o impacto é diferente. É impossível a assessoria que cuida do e-mail do deputado não verificar centenas ou milhares de e-mails, né, chegando no mesmo tema. Outra coisa que eu optei, né, após essa indicação, feito esse trabalho de tentar sensibilizar essas pessoas, é tentar fazer uma audiência pública sobre o tema. Nós vamos trabalhar gradativamente com esse tema,
mas não podemos usar tudo de uma vez, né, todos os mecanismos que temos. Tá? Então, esse primeiro passo foi dado. Eu estou aguardando um resultado desses e-mails para ver se as pessoas estão mandando, se estão cobrando. E nós já vamos preparar uma audiência pública ou até uma frente parlamentar, né, depois da audiência, para cuidar desse tema. Nós não podemos jogar a toalha no primeiro passo que nós vamos dar. E esse é só o primeiro passo. Eu vou estar dando continuidade nesse trabalho. Deputado, mas nós precisamos deixar bem claro... Tem uma coisa que eu queria comentar. Na época da PL 529, não sei se vocês lembram, né, porque tinha outros assuntos ali, que um dos que estavam sendo prejudicados era o pessoal do agro, né? E ali no interior de São Paulo, ali, sua base eleitoral, inclusive, teve gente colocando trator na rua e tudo mais, e os caras voltaram atrás, né? Na época. Eu encampei isso aí, né? Com toda a felicidade, até o sindicato dos agricultores de Ribeirão Preto fez um post me agradecendo pelo trabalho. Eles deram o carro de som, também é válido. Eu acho que também essa manifestação democrática aqui na frente da Assembleia, com representantes, eu acho isso maravilhoso. Tá? Não descarta essa hipótese também, não. Na época do agro, eu fui em Pompeia, participei do Tratoraço de Pompeia, em Veracruz, aqui na Assembleia Legislativa, colocamos o projeto de indicação. Tá? Então, se for fomentado por vocês, eu irei com maior satisfação aonde for para ajudá-los nessa questão e nessa demanda. O agro teve, sim, né, um recuo do governo na questão do ICMS. Só que agora a gente tem a situação que aquilo ali era durante a PL, né? E a PL foi aprovada. Então a gente vai ter que, então... Não. Já tinha aprovado a PL. Foi aprovada o 529, já estava em lei, certo? E nós fizemos aqui, eu até te mando a data, tudo, nós fizemos aqui em frente à Assembleia Legislativa, né, o tratoraço. Inclusive o Paulo Junqueira... Nós precisamos da estratégia que foi utilizada pelo agro, deputado, urgente, para a gente se mobilizar. O que funciona bem são as redes sociais também, né? Acho que tem que ter uma pressão realmente. E a indicação, ela trata basicamente de elevar o teto, né? Agora não resolve... Mas a indicação, a gente está falando sobre a questão do IPVA, né? Não, do IPVA não. Da indicação, ela eleva o teto para equiparar do IPI, para o teto do IPI, de 140 mil. E, então, claro que se houver uma audiência pública e for tratado todo o assunto, pode ser que seja discutido, porque realmente a lei que foi aprovada, ela tirou o direito das pessoas com deficiência, fez uma discriminação, né, entre deficientes e está sendo discutido na justiça. Mas a indicação aqui, que o deputado muito bem tomou essa iniciativa, ela é para elevar o teto, mas e a questão não é do de IPVA. Um projeto, que o projeto de lei que mudou a isenção de IPVA, ela partiu do executivo. Nenhum deputado pode propor isso? Não, pode propor por indicação, que é o que eu fiz. Então, ele fez uma indicação do IPVA. A elevação do valor. Elevação do valor. Aqui. Não. Esse tema, a parte tributária não cabe ao legislativo, isenção ou aumento de parte tributária. Né? O doutor sabe, é cunho do executivo. Competência do executivo esse tipo de projeto. Nós estamos com outro projeto aqui, acho que é 635, né, 2021, que trata da parte tributária. Hoje eu passei o dia, né, estudando esse projeto, que ele é muito confuso. Então, o legislativo não tem que. Se o deputado colocar um projeto desse, Márcio, deputado, desculpa, ele está enganando esse pessoal. Não, desculpa, é tanto imposto e é tanta coisa que as pessoas se prejudicaram aqui que a gente acaba... Um tá falando do ICMS, outro tá falando do IPVA. Eu tenho indicação aqui 6844 e eu queria conversar depois na sequência com o senhor. Mas que é referente ao aumento do teto, que a gente sabe que é o CONFAS, que é o secretário da Fazenda, que vai lá e que tem que ser votação unânime. A minha dúvida, o que para mim não ficou claro, gente, é a questão do IPVA. O legislativo pode fazer
para que, da parte do legislativo, que ele possa fazer, que seja o caminho para poder tentar reverter isso, entendeu? Não pode fazer. É um IPVA projeto de acompanha. iniciação, de iniciativa do Poder Executivo. Entendeu? O que nós temos. Então ele teve então o senhor fez uma outra indicação sem ser a 6844, é isso? Não, a indicação 6844 fala Do ICMS. Mas e o não IPVA? fala- Não, IPVA não. O IPVA acompanha o O ICMS. IPVA é o teto, mas veja bem, o que tá aumentando o teto para o IPVA, tudo bem, mas ele incorre no mesmo problema. Tirou o direito das pessoas que não precisam de customização nos veículos. Mas não do teto. O teto tudo bem. Assim, Eu tô Entendeu? falando da questão da restrição dos tipos de deficiência que eles fizeram. Não, isso Então, não, outra questão. isso não trata. Não. Isso não trata. Então é disso que eu tô falando. Viu, Marco? Eu entendi e você está correto. Né? São dois tipos de tributação. O IPVA não foi feito nada pelo gabinete, até porque não foi o pedido. Né? O pedido inicial, que era um problema até por causa da reunião do CONFAS, né, para antecipar, era sobre o teto. Quanto ao IPVA, que você questionou, nós podemos fazer um projeto de indicação, fomentar isso através de uma frente parlamentar, de uma audiência pública e colocar as pessoas na rua. Eu concordo com você, tem que se manifestar de forma ordeira, mas tem que levantar a bandeira da causa, né? E se isso for possível, se vocês quiserem utilizar meu gabinete para fazer essa indicação, estou à disposição. Mas, inicialmente, nós fizemos esse projeto sobre ICMS devido à reunião que teria no CONFAS. A gente queria antecipar para mostrar, né, a necessidade de aumentar esse teto, porque não existe carro. Eu fiz uma pesquisa, não existe nenhum carro nesse valor que contemple aí as necessidades das pessoas. Né? É incrível. Exato, e deputado, e lá, meu escritório já tem entrado com as ações nesse sentido, para afastar a incidência do teto e equiparar, por analogia, ao teto do IPI, porque realmente é letra morta, não, é impossível comprar um veículo, então está se negando o direito de ir e vir das pessoas, está se negando o acesso e ferindo vários princípios constitucionais, como da dignidade da pessoa humana. Oi. Exato. Mobilidade sem barreiras e a inclusão das pessoas com deficiência. Então, o que o governo faz? Ele mantém desde 2012 o teto de 70 mil e agora não tem mais veículo. Então, ninguém mais compra veículo com desconto de ICMS, com benefício, e nem com IPVA. Por causa da indexação, né? Exatamente. Exatamente. É um absurdo. E você não acha nenhuma linha, né, de veículo aceitável, né, por R$75 mil. Você não acha. Eu fiz uma pesquisa, né, eu não gosto de cometer erros, né, então nós fizemos uma pesquisa e não achamos um veículo. O que mais corresponde, eu não vou lembrar o modelo e a marca, mas estava em torno de R$125, R$130 mil. Agora, o valor ideal seria R$140 mil para dar um conforto, dar um certo alívio na compra, né, do veículo para o deficiente. Esse seria o valor ideal. O ano passado ainda tinha alguns veículos baixos, né, dentro do teto, mas hoje é zero, né? A pessoa não compra o veículo, infelizmente, a pessoa com deficiência que necessita de veículo, tem o seu benefício tolhido, ela não encontra nenhum veículo nesse teto, então ela não adquire o veículo com desconto de ICMS, infelizmente. Eu vou falar uma coisa para vocês, aqui é tão desabafo, que é muito difícil tratar as coisas, né? Por exemplo, tem uma lei federal que fala sobre a carteirinha do autista. Eu estou tentando implantar em São Paulo, já fiz indicação, quase pedi, pelo amor de Deus, para o Dória para implantar a carteirinha do autista. Então, eu venho trabalhando nos municípios, os prefeitos vêm me ajudando, os vereadores, para implantar. Olha o que aconteceu na vacinação. A mãe levou o filho para ser vacinado, pediram o laudo para provar que a criança era autista. Né? O laudo tem validade por 3 meses.
passou os 3 meses, mandou a mãe voltar. Gente, quem é autista para a vida inteira. Se tivesse a carteirinha, a mãe não passaria esse constrangimento, a criança não passaria esse constrangimento. E é uma emissão, um decreto tranquilo para se fazer e dá um conforto para as pessoas. Mas por que essa dificuldade? Não dá para entender. Sabe? Eu acho muito desumano o tratamento do governo para com essas pessoas, independente da sua deficiência. E nós precisamos quebrar essa barreira, nós precisamos lutar, não podemos fazer politicagem com essas pessoas. Deputado, Vamos trabalhar de forma honesta. tem uma coisa que é importante aqui, né? Eu acho por falta de informação ou muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que muitos parlamentares, mesmo o executivo, não teve o entendimento, né? Inclusive nas contas deles, eles mostraram lá quantas pessoas com deficiências existiam no estado de São Paulo, mas eles não entenderam, talvez, aí que esse pessoal ele tem família e que vota, né? Segundo o censo de 2010, que foi o último que a gente teve, quase um quarto da população se declarou, ela tem consciência que tem algum tipo de deficiência. E essas pessoas têm familiares. Muitas vezes elas compram um carro no nome delas, pela necessidade, né? De ter um espaço, a questão de fisioterapia, para poder ter uma vida justa. E também, no caso dos condutores, de ter um carro que seja adaptado às suas necessidades, como também os familiares, nos casos de não condutores. Então, assim, o que a gente está buscando aqui, deputado, conselhos, inclusive, né, dicas, e também passar para o seu lado, como parlamentar, a possibilidade de a gente criar uma frente dentro da Assembleia Legislativa, uma bancada, não sei. Eu não sei como é que o senhor está fazendo, se o senhor, quando o senhor criou essa indicação referente ao ICMS, o senhor chegou a trocar figurinhas, se o senhor vem trocando figurinhas com outros deputados na Alesp, o senhor tem conversado com eles a respeito dessa questão da pessoa com deficiência, deputado? Olha só, nós temos aqui o PDO, né, que são os parlamentares de defesa do orçamento, então posso garantir para você que esse tema já tem 10 deputados a favor. Então, são todos a favor, estarão trabalhando. Eu coloco o meu gabinete como QG de vocês, para o que vocês quiserem, para trabalhar esse tema. Farei isso com o maior carinho, tá? E precisamos da ajuda de vocês também, porque é uma briga solitária. E quando você fala de eleitores, Marco, é uma coisa que nós precisamos tirar. O tema deficiente não pode ser para captura de voto. O tema hospital não pode ser captura de votos. O hospital é feito para cuidar das pessoas. E nós, políticos, estamos aqui para cuidar das pessoas. E não é a todo custo, ao sangue das pessoas, buscar votos. Nós precisamos trabalhar alguns temas com responsabilidade, trabalhar com amor, com carinho. E é isso que nós precisamos fazer no assunto de deficientes, em todos os temas. Não é só no IPVA, não é só no ICMS. Eu vou nas cidades, não tem acessibilidade, não tem um pingo de carinho com os deficientes. Você vê a calçada tudo destruída, não tem passagem com cadeirante, não tem, muitas vezes, os patrimônios públicos não têm a leitura de braille para as pessoas, os cegos andarem. Então, nós precisamos mudar essa concepção e achar que cada tema e cada pessoa é um voto. Não, nós temos que trabalhar com carinho. Deputado, eu admiro demais o que o senhor está falando, acredito no seu discurso. Só que a gente sabe que, infelizmente, né, o senhor sabe disso, né? Que o senhor tem os seus colegas aí, deputados. A gente sabe muito bem que, infelizmente, no Brasil, não funciona assim, né? Infelizmente, tem pessoa. A maioria, eu creio que a maioria, não pensa como o senhor. Né? O pessoal tá pensando sim, isso aí me dá voto ou me tira voto? Então, assim, quando eu tenho essa mentalidade, né, quando chegando nessa conclusão, eu fico pensando em que tipo de estratégia que a gente tem que fazer também do lado de cá, em paralelo, para poder mexer com essas pessoas, entendeu? Que só vê voto nas coisas. Precisamos, na verdade, eu não tiro a sua razão. Né? Eu recebo muitos representantes da Santa Casa aqui, eu dou recurso para a Santa Casa. Os deputados não gostam de dar, porque não dá voto, mas eu não dou recurso para ter voto, eu dou recurso para atender as pessoas e cuidarem das pessoas. Mas eu concordo com você, que infelizmente nós vivemos num mundo político que pouco se importa com a vida humana, se importa quantos votos ela vai trazer para aquele deputado. Mas é uma coisa que é um desabafo que eu fiz, que nós precisamos mudar essa concepção de política, né?
Mas eu concordo com essa estratégia e o que eu vejo é que precisa fazer um trabalho muito forte de pressão. O político ele trabalha com pressão. Ele trabalha na contagem de votos, se vai perder ou se vai ganhar. Então, nesse sentido, você está correto, tem que se fazer um trabalho de pressão. O trabalho de pressão, para mim, não cola muito, porque eu não sou um político de carreira. Se o próximo mandato eu estiver aqui, maravilha, eu vou continuar trabalhando. Se eu não estiver aqui, eu vou advogar e vou cuidar da minha família. Eu sou militar aposentado, não vivi da política e estou deputado. Enquanto estiver deputado, eu vou trabalhar pelas pessoas. Mas precisamos sim fazer um trabalho grande de pressão aos parlamentares para que empurre esse assunto e leve ao governo. Isso eu concordo plenamente com você. Perfeito, deputado. Mais alguma pergunta, Márcio? Eu acho que o deputado foi bem esclarecedor. Quando eu fui até ele, a ênfase mesmo foi no teto de 140 mil. A gente tem N frentes para trabalhar ainda, não é só isso. A questão do IPVA, a questão das adaptações, a diferença do tratamento de iguais de forma desigual. Realmente o nosso governador está sobrepondo aí a nossa Constituição Federal. Tá bravo, mas já tá caindo, né, doutor? Isso aí já tá caindo. Já tivemos ganho. Eu acredito que o Estado não vai recorrer. E isso é uma coisa muito importante, por isso que a gente tem que conseguir esse teto aí, esse aumento até o final desse ano, porque muitos carros estão aumentando. E aí todo mundo vai ter uma surpresa no final do ano. O problema, assim, a indicação muito bem feita vai ajudar uma parcela das pessoas com deficiência, porém, aquilo que a gente falou do IPVA, as pessoas, 80% ainda continuarão tendo aquela discussão se vai pagar ou não o IPVA em 2022. Mesmo aumentando o teto, isso não... Você vê que loucura isso, né, deputado? A gente está discutindo aqui aumento de teto, só que no ano que vem, por causa da mudança da lei, 80% das pessoas que estão discutindo na justiça, inclusive, vão ter que pagar o IPVA, porque, pelo que você me orientou, o pedido ali na tese está muito focado na questão da suspensão da 90ª. Da cobrança. As ações, né? Ele suspende a cobrança até que a Fazenda faça o recadastramento adequado, que ela usou critérios objetivos e, na verdade, ficou veículos com 70 mil, pessoas que customizaram o seu veículo. Então, adaptações externas, ok, vai ter a isenção. Quem gastou com essas adaptações vai continuar com a isenção. E aí, o severo e profunda, né? Como a gente já discutiu em outros programas, nem tem na literatura médica deficiência física severa e profunda, e sim grave, moderada. Então, essa lei está tudo errado. Como bem disse o deputado, foi aprovada a toque de caixa, não passou pelas comissões, não foi debatido exaustivamente, que era um tema super relevante, deveria, e a gente sabe que às vezes muitos deputados foram com o governador, a favor do governador, por troca de emendas parlamentares. Se eu votar contra, não vai liberar a emenda. Então, infelizmente, acontece isso, e parabenizo mais uma vez o sargento Nery por todo esse empenho a favor do deficiente. Deputado, eu agradeço imensamente, tá? Eu queria até pedir para o senhor aí uma mensagem, né, para a pessoa com deficiência que acompanha o nosso canal aqui, que está apreensiva, como eu falei para o senhor, né, 80% perdeu. Tem deputado, inclusive, que até cita 95%, até porque, por tudo que a gente passou, por essa crise louca que a gente passou, houve um aumento do preço dos carros seminovos. Então tem muita gente, e isso tá na lei, tem previsão legal, vai ter que pagar o IPVA, vai deixar de ter o requisito do teto de 70 mil, caso ele não aumente até o final do semestre. Então tem gente que até quem manteve o IPVA tá com medo de ter que pagar IPVA o ano que vem, perder a isenção. Então é uma verdadeira loucura o que está acontecendo. E eu queria saber, enfim, do senhor, uma mensagem aí para poder passar para esse pessoal sobre o que a gente tem que fazer e o nosso posicionamento, e também o posicionamento por sua parte desses colegas seus que estão aí juntos. Eu disse que 10 parlamentares aí juntos nessa mesma pegada, né, de manter os direitos da pessoa com deficiência e restaurar também. Olha, Marco, primeiro eu quero agradecer
coloco meu gabinete à disposição. Peço para o Márcio lhe trazer o doutor, para que a gente discuta pessoalmente uma estratégia, um trabalho a ser feito na questão do IPVA. Mesmo votando contra o 519, eu fico envergonhado, porque o poder que hoje eu faço parte deu toda essa oportunidade do governo para acabar com esse benefício do deficiente. Me sinto envergonhado e peço até em nome desse poder, porque esse poder não é feito de 48 deputados, e sim 94 deputados, eu peço desculpa aos deficientes, né, pelo que a Assembleia Legislativa, através desses 48 deputados, proporcionaram a todos os deficientes. Isso, como ser humano, por tudo que eu já fiz na minha vida e venho fazendo para a população paulista, é de se envergonhar, é de sentir na alma o que nós poderíamos ter feito e deixamos que o governo acabasse com o mínimo que cada deficiente tinha. Então, estou à disposição, obrigado, tá? E venham no meu gabinete, vamos conversar, vamos fazer uma frente para trabalhar esse tema que eu acho tão importante. Bem, é isso aí então. Deputado, eu agradeço imensamente a sua participação no nosso PCDcast de hoje. E, enfim, eu desejo boa sorte aí para o senhor no seu trabalho como parlamentar. E sim, a gente vai continuar aí juntos e vamos procurar mais vezes o senhor, deputado, porque o que mais precisamos hoje são aliados da pessoa com deficiência. Muito obrigado, viu, deputado? Ô, Márcio, o gabinete é de vocês, o Márcio conhece meu gabinete não tem frescura, não precisa marcar hora, eu atendo a todos, né? Então, está à disposição, fiquem com Deus, a minha continência a todos vocês. Muito obrigado, viu, deputado? Até mais. Beleza, então, pessoal. Então é isso aí. O que vocês acharam aí do nosso bate-papo com o deputado? É uma pessoa engajada, né? Dá para perceber bastante a preocupação dele com a pessoa com deficiência. E essa indicação, ela é o primeiro passo, né? E isso é importante, realmente. Agora a gente tem que realmente brigar. Eu acho que o judiciário tá fazendo seu papel. Muitas ações estão sendo procedentes, a maioria, para não haver essa discriminação. Não existe menos deficiente ou mais deficiente, né? Todos são iguais perante a lei. Então, eu acredito que isso, em breve, a gente vai ter um resultado positivo. E aí, Márcio? E você que sente na pele também e tem acompanhado aí os teus clientes? Michael, eu vou te falar que a gente já se conhece de longas datas e eu vinha falando há anos, desde lá da ABRIDEF. Nós precisamos nos organizar politicamente e juridicamente. E a gente fez algumas reuniões que eu até te convidei, né? Aquelas panelinhas antigas, né? E lá naquela época a gente alcançou o Márcio França com uma panelinha. Hoje nós estamos tendo um movimento, pode-se dizer, estrondoso, nível Brasil. Várias pessoas e vários estados estão alcançando aí os governadores. Aqui em São Paulo, nós estamos fortes. Quando eu conheci o deputado Nery, ele sentou comigo, ele desenhou como funciona a política. Eu já tinha uma noção, porque na minha faculdade de Direito eu terminei, eu falei assim, eu vou para a área constitucional. Quando ele sentou e desenhou, bateu com o que um assessor político, um amigo meu, falou. E essa frente que o deputado trabalha é uma frente social. O deputado falou, eu não sou bem visto aqui. Não sou, porque eu ajudo as pessoas. Ele mostrou a realidade. Então, assim, onde um deputado, ele abre o gabinete dele e fala assim, a minha assessoria jurídica está aí, pode usar. Então, difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Então, ele deu essa oportunidade para nós, e aí, em conjunto com alguns outros escritórios, eu sentei com a doutora Silvia, e nós redigimos esse projeto aí. E é o que ele falou, a gente precisa alcançar o máximo de autoridades lá dentro. Então, acho que a gente vai conseguir. Se não conseguir, a gente vai mostrar um barulho forte. Porque quando eu sentei e comecei a fazer esse projeto para o jurídico dele, doutora Silvia, eu me espantei. Porque até então, eu vou falar a verdade, eu meti o pau nas fábricas.
Pô, meu, tira tampão do carro, tira a roda. Mas, cara, eles fizeram um milagre pra ficar abaixo de 70 mil. Depois eu olhei e falei assim, poxa, as montadoras tentaram. É muito tempo. É muito tempo. E aí, quando a gente redigiu tudo, ele colocou, eu falei assim, ele tem razão. É por aí. Então, se a gente tem essa oportunidade, a gente tem que abraçar em união. Que a própria Constituição diz, né, doutor? É o povo. É. Eles legislam em causa própria, né? Então, é a união. Quanto mais barulho nós fizermos, fiz uma continha a olho nu. 280 mil, vamos falar 300 mil, perderam o IPVA de condutores. A gente está falando que perderam o IPVA condutores que não tinha adaptação. E os outros que tinham? E os não condutores? Uhum. Então eu fiz uma continha básica, vamos falar de 700 mil contribuintes, cada um tem 4 votos da família, a gente está falando de quase 3 milhões. O Márcio França perdeu para o governo por 1 milhão. Infelizmente. Será que a gente não faz um barulho? Para um deputado estadual ser eleito, 50 mil. Que é 50 mil votos? Uma parcela de 3 milhões. Então, quando eu fiz essa matemática, eu falei, gente, estamos com a faca e o queijo na mão. É só saber aproveitar a oportunidade do momento. Então... E uma outra coisa que ele falou também, né, ali, falou pouco, né, sobre a mobilização, né, pô, vai fazer barulho na frente da Alesp, tem que buscar essa audiência pública, meu, tem que buscar essa audiência pública, sim. Tem que unir forças, tem várias frentes aí, várias pessoas que também estão correndo atrás disso, se você acompanhar na internet aí você vai ver, tem o grupo Podemos Sim, né, o pessoal manda a gente lá para conversar com outros deputados. Talvez esses deputados que ele está falando ali, que está se montando uma frente que nunca existiu, sejam esses deputados que estão aí participando, inclusive, com contato com esses outros movimentos, né? O Podemos, então... eu estive na semana passada com o presidente do Podemos, o Gabriel Melo, que é marido da deputada federal Renata Abreu. Eles foram muito... Não, eu digo Podemos Sim. Ah, Podemos Sim. Podemos Sim. Podemos Sim que tá se movimentando aí. Inclusive teve aquela manifestação lá em frente ao MASP. Eu tava lá. Só que assim... Eu acho que eles não esperavam, né? Foi baixa. Eu fiquei bem chateado. Eu não sei. Assim, eu entrei em contato com o organizador lá principal e troquei uma ideia. Deixa eu até ver aqui o nome dele. É o Silvio. Deixa eu ver aqui. Eu tô no grupo deles. O Silvio, ele foi muito legal o trabalho dele, elogiei, entrei em contato com ele, mas eu não sei o que aconteceu, ou na verdade houve um experimento, né, para ver como é que a pessoa com deficiência, essa que teve acesso ao benefício fiscal, reagiria através, pela primeira vez, né, de movimentação de pessoas que estão querendo engajar todo mundo para fazer alguma coisa. Manifestação, a gente foi na rua, eu estive na manifestação em Santos, fui lá, só que eu achei de baixa adesão. Pelo número das ações distribuídas, foi enorme, né? Então, muitas pessoas procuraram com razão o Poder Judiciário. Então, se essas pessoas saíssem também para as ruas, ia ser de grande valia. E eu acredito que esse aumento do teto também, ele vai caminhar para o Ministério Público. A gente está estudando lá junto à OAB, porque eu sou presidente da Comissão de Direito de Trânsito, para mandar oficiar ou a própria OAB fazer ação, ou caminhar para o Ministério Público para tomar uma atitude, porque para iniciar uma ação, né? Exatamente por isso, não tem veículo, nenhuma pessoa mais tem o benefício do ICMS com esse teto. Então, claro, que via Assembleia é perfeito, tal, mas eu acredito que de imediato essas ações individuais que a gente já está entrando e a atuação do Ministério Público é importante nesse caso. Bem, então, acho que é isso, né, pessoal? Eu estive pensando aqui, vocês estavam falando, o Michael estava falando com o deputado, eu fiz uma continha rápida aqui na minha cabeça agora. Você é bom em conta, hein? Já tô falando. Tá fazendo umas contas aí. Não, vocês já imaginaram aquele contribuinte que ele tem isenção de IPVA e ele não pagou esse ano, porque a MP bateu. Nem a trocação. Nem a trocação, né? Suspendeu, né? A gente tá falando de um IPVAzinho aí de R$3.000, tá? Aí agora os carros aumentaram.
Chega na virada do ano, esses carros estão valendo 80, 90 mil, não é isso? Você tem noção da dívida que esse cara tá acumulando pro ano que vem? Porque se aumentar, aí não importa a lei ser discriminatória. Ele aumentou o teto. Ele vai pagar por causa do teto e não vai poder alegar discriminação. Aí sim. Então o aumento do teto é importante para tentar ele continuar brigando pela não discriminação que a lei acabou trazendo. Mas é difícil, é importante o mais rápido possível aumentar esse teto, pelo menos continue. E aí depois, aí no judiciário, continua a briga pela manutenção da isenção. E vocês acham que o governo do estado, porque apesar de ter um caso ou outro, lembra que a gente conversou lá no outro PCDcast, de pessoas que compraram um carro, naquela época onde o carro tinha um carro específico para pessoa com deficiência, que eles meio que criaram um carro, Sim, só que isso não PCD. era correto. E aí eles, tudo bem, você pode comprar esse carro aqui, mas você vai ter que esperar o mesmo tempo para entregar, entendeu? Mais depenado, né? Fizeram com que o carro PCD virasse, de fato, um veículo de entrada. E naquela época não existia uma tabela FIP de carro PCD. Existia uma tabela FIP padrãozona. O cara comprava o carro com aquele preço especial, só que na tabela FIP subia o valor do carro dele. E o valor venal também, né? O valor, o calculado. valor FIP, o valor venal aumentava. O ano seguinte ele paga... Mas ele nunca passava do teto, isso que era interessante, né? Não, Não, no ano seguinte passou. Teve Passou? casos sim, porque o Alguns carro casos... estava no 69.990. Aí depois aquele carro ele era um carro, não era um carro PCD, era um carro mesmo que os caras deram um jeito ali de encaixar no 69 A mil. Honda fez muito isso, eu lembrei. Toyota também. E aí, sim. HRV, né? Entraram alguns casos. Então, aí era raro. Na verdade, na minha época, eu até falei isso numa outra conversa que a gente teve aqui, que eu não peguei nenhum caso concreto na minha mão de alguém que teve que pagar o IPVA no ano seguinte, né? O Faria falou que pegou um caso de Toyota, né? Ou seja... Eu peguei também, da Honda. Nem todo mundo se deu mal naquela época, com essa mudança aí de preço. Aí a questão que eu levanto é a seguinte, depois de tudo que aconteceu, e a gente entrando agora num ano político, de eleição, será que os caras eles vão mexer ali, porque tem previsão legal, tá na lei de 2008 do IPVA, os caras mexerem ali, tirar o benefício, será que vai tirar em massa? Porque um monte de gente tá nessa situação, é o tempo todo, a pessoa olha aqui, ó, será que vale a pena vender meu carro? Tem gente que até é louca, né, fala, vender meu carro aqui para de repente eu pagar o imposto, ainda assim ficar elas por elas. É muito carro, muita gente que adquiriu recentemente o carro. E esse carro tá valendo mais do que o teto. A reunião do Confaz agora sexta-feira. Isso. Se não aumentar o teto, eles vão esperar pro ano que vem discutir de novo isso. Não se fala mais em aumentar o teto. Por quê? Porque vai esperar o fato gerador 1º de janeiro de 2022, daí depois pode aumentar o teto, porque uma gama, né, todos vão pagar IPVA, né? O pior é que se não aumentar o teto agora, a gente fica sem margem, porque o IPI ele cai dia 31 de dezembro de 2021. Aí como é que a gente fala em aumento de teto? Porque até então nós estamos falando, equipara com o IPI, federal deu. Quando virar em 2022, equipara o quê? Ainda existe outra preocupação, né? Se os caras do PL 5149 ali, na Mara Gabrilli, e a questão de renovação do IPI, né? Não, acho que o IPI vai ser renovado. Ó, a gente tem uma reunião agora prevista, né? Ordinária, também no dia 9 de dezembro. Mas eu me lembro que numa entrevista, aquele deputado Marcelo Aro, né? Deputado federal, ele falou que os caras lá do Confaz já disseram que não vão abordar esse tema nesse semestre. Esse ano eles não abordam o tema de aumento do teto de 70 mil. Obviamente que isso aconteceu antes de toda essa movimentação que vem acontecendo, né? Acho que a mobilização. Não debateu esse tema para poder gerar IPVA em 2022 para grande maioria das pessoas com deficiência. Quer dizer, trabalhando contra, né? E contra as políticas públicas, quer dizer, o governo ele tem que criar políticas públicas para inclusão, para atender o deficiente, e eles estão trabalhando contra. É inacreditável. E você vê que estava conversando com outro advogado, doutor Márcio José, lá de Brasília, deve estar vendo a gente, ele conversando comigo sobre o Brasil ser signatário ali da ONU, ali, da Convenção da ONU, que ele diz assim, pô, Michael, isso aí tem poder de emenda constitucional, cara. Exato. Então, assim, tudo isso que a gente está discutindo aqui,
que a gente está batendo cabeça, muitas vezes, muitos desses processos, doutor, que o senhor deu entrada, e outros advogados aí que são especialistas no assunto, quando bater lá no STF, qual vai ser a reação do STF a respeito disso? Já que lá eles discutem, né, a Constituição. Deveria. Mas assim, o que é exatamente isso que você disse. O que acontece? O único, a pessoa tem uma mobilidade, ele não é deficiente. Esse é o problema que as pessoas falam, não, mas tem que pagar IPVA, não é tão deficiente. Aí que tá o erro. Porque o único jeito, por isso que essa lei é totalmente inconstitucional, o único jeito de mudar é mudar o estatuto da pessoa com deficiência. E é como emenda constitucional mesmo. Então tem força. Então não é o Estado, não é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ou de qualquer outro estado que vai mudar isso. Tem que, assim, a pessoa com mobilidade reduzida, ela é equiparada à pessoa com deficiência. Então só mudando o conceito que vai poder tirar direitos, né? Você vai classificar... agora não, então é só cadeirante, é isso que tem que... Então não dá para se discutir em âmbito estadual quem tem ou quem não tem direito. As pessoas são deficientes, não importa que é mobilidade reduzida ou a pessoa amputada, são todas pessoas com deficiência por definição. Tá lá e tem força de emenda constitucional. Então não cabe essa discussão. Por isso que a lei é inconstitucional e eu acredito que chegar no Supremo, ela deve ser declarada inconstitucional se caso também não acabar mudando essa arbitrariedade, né? Márcio, uma coisa que, cara, que eu tenho medo, isso eu tenho medo. Uma coisa que o deputado falou muito ali foi retrocesso, né? Ele falou em retrocesso, né? Que é um retrocesso, né? Antes não existia, se você for lá para o início, não existia o benefício fiscal e ele foi criado por um motivo, né? E o estado de São Paulo foi o primeiro que mexeu nessa história aí. Depois teve o estado da Paraíba. É o único estado que eu tenho conhecimento que meio que copiou o estado de São Paulo. Hoje nós estamos numa situação de retrocesso. A minha preocupação é que outros estados, eles imitem o estado de São Paulo antes de a gente perder essa classificação, né? Que a gente está recebendo de retrocesso. Essa hoje é a minha maior preocupação. Isso é preocupante mesmo. Eu andei analisando a Confas nos últimos tempos, e se vocês perceberem lá, quem encabeçou bem a Confas foi o Henrique Meirelles. Então ele é um cara bem influente. E eu tô falando, pessoal, vamos tentar chegar nele. Vamos entender o pensamento dele. Não é que ele seja nosso inimigo, mas vamos entender como ele pensa. Eu já ouvi algumas histórias, né? Falei assim, vamos tentar chegar no Henrique Meirelles. Porque eles se comunicam. Como é que o governo Bolsonaro vai e reduz? Né? Não tinha teto, agora inventou o teto. Antes veio com MP, tipo, barrando 70 mil. Por quê? Qual a relevância, qual a urgência? Não podia nem ser tratado por MP, extrapolam. As pessoas não estudam o porquê que nós chegamos com esses benefícios, né? Aí a pessoa simplesmente tira, tá muita gente, é muita receita, estamos renunciando à receita. Olha quanto a gente está deixando de arrecadar. Por quê? Porque tem muitas pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Sim. Entendeu? Então, só que não tinha. O que faltava? Faltava publicidade. Pessoas não sabiam que tinham direito. Agora, graças aos escritórios de isenções, despachantes que começaram a fazer o papel do governo, a gente já debateu isso aqui, que na verdade é um serviço público que os escritórios de isenções praticam, porque eles dão publicidade, a pessoa fica sabendo que tem direito. E aí aumentou o número e agora eles querem cortar. É um absurdo. E a gente fica meio rendido, né, doutor? A gente não tem um porta-voz, uma associação. Eu conversei muito com o Michael sobre isso. A gente precisa ter algo que a gente possa chegar. Hoje eu faço movimento aqui, o pessoal faz ali, o Michael faz aqui, o senhor faz ali, mas a gente precisa ter algo forte. Que a gente fale assim, eu sou de tal lugar, eu preciso conversar com vocês sobre esse projeto de lei. Tiraram o amputado, né, da perna esquerda, ficou sem IPVA. Eu escrevi um artigo sobre ninguém isso, pensou no cara. Por quê? Lógico que não pensou, né? A pessoa que redigiu lá não estava nem sabendo do assunto. Então, faz a redação, e aí no critério, na hora de regulamentar, a Secretaria da Fazenda deu para, mesmo que as pessoas que não são severas,
mas que gastaram com adaptação, um pombo, um exemplo, no ombro, ou uma limitação menor no joelho direito, não, esse tem. Não tem critério. E pior é a justificativa do governo para editar essa lei, para reequilibrar as contas públicas por causa dos gastos excessivos na pandemia. Então, devia que ele ser criativo e criar outras situações para arrecadar, não. Ele tirou os direitos. Agora Isso... tem que ver qual é a intenção do governo quando ele colocou que esse teto ele vai durar até o dia 31 de dezembro, né? Que tipo de intenção que o governo tinha? Que tipo de mensagem que ele queria passar? Exatamente. Né? Teve deputado que na época, logo que houve a mudança, falou o seguinte, olha gente, a situação econômica está complicada, então que a pessoa... Eu ouvi de deputado, eu esqueci o nome do deputado falar isso, que falou isso. Fiquem sem comprar por 6 meses o carro. Eu devo ter ouvido isso, você ouviu isso, sim, acho, sim, né? sim. Eu não lembro o nome do deputado que falou isso aí. Acho que o deputado que foi relator, cara, no começo, né, quando ele foi relator e acabou de pegar o caso, ele meio que se posicionou nesse sentido, assim, vamos segurar a onda, espero que eu não esteja falando algo que não seja verdadeiro, mas eu tenho quase certeza, depois eu até vou verificar, que logo no começo ele pegou e fez esse tipo de comentário, né? Até porque ele ainda não sabia, ainda não estava aprofundado no tema, né? Mas que, qual é a pior hipótese? A pior hipótese é as pessoas com deficiência. Esse teto vai cair agora. Acho que as primeiras entrevistas que ele deu vai cair no dia 31. No máximo, pior hipótese, as pessoas vão ficar sem comprar carro até o final do ano, entendeu? E meio que tá elas por elas, né? Olha a situação que a gente está vivendo. Então, minha preocupação, né, qual é o tipo de recado que o governo federal... Porque de tudo que foi mudado, através da medida provisória, a única coisa que tem data para cair é o teto de agora 140 mil reais, né? Beleza, então? Acho que é isso aí, né, pessoal? A gente já estourou já o tempo. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, a participação do deputado Sargento Nery, que vai estar vendo a gente depois aqui nossas considerações na sequência. O Márcio da Nova Flex, meu camarada da capital, parceiro. Anos, hein? Tamo junto aí bastante tempo, mais pela internet se falando, mas eu fiquei feliz de você ter vindo aqui em Santos. Obrigado pelo convite. Para poder participar. Eu admiro muito o teu trabalho, tu tá sempre ligado no que tá acontecendo, além de um assessor documentalista há muitos anos, também é despachante documentalista, tá em São Paulo, imagina a concorrência em São Paulo, entendeu? Então assim, eu admiro todo mundo, todo profissional paulistano, eu tenho uma admiração profunda. Porque quando eu tive consultoria lá, a mentalidade do paulistano, a gente tão perto, né? 50 minutos eu tô ali, daqui a 50 minutos eu tô em Moema, cara, de carro. Era mais ou menos o tempo. Chegava muitas vezes mais rápido do que quando eu prestava consultoria. O grupo que eu tava junto, prestando consultoria, que moravam em São Paulo, eu chegava, acho que só uma pessoa chegava primeiro que eu, que morava ali perto da Moca mesmo, entendeu? Uma pessoa. O resto chegava depois de mim. Então, olha só, tão perto, tão rápido, na verdade, né? E só que a mentalidade da gente aqui que é praiano é diferente. Acho que é por causa da praia, né? Pessoal extremamente profissional. Eu admiro demais, cara. Admiro demais as pessoas boas, os profissionais bons que eu tive contato lá em São Paulo. E, como sempre, o Dr. Roberto de Faria, que Cadeira Fixa, é dono do programa. Agradeço também a participação. Eu que agradeço, Michael, o Márcio também. Prazer enorme ter te encontrado aqui, ter aceitado o convite. A gente, como eu falei no começo, né, a gente já falou várias vezes, mas nunca tinha conhecido pessoalmente. É um prazer, seja bem-vindo e o convite se estende sempre que você quiser participar do programa, as portas estão abertas. Agradeço. E na semana que vem, pessoal, o doutor Gustavo Muniz estará de volta, né? Um abraço pro Gustavo, é verdade. Médico, né? O médico tá ali, Maico, aconteceu uma situação aqui, preciso ter um atendimento de emergência. Ele que é especialista no direito da pessoa com deficiência, também diretor ali, né, do grupo médico da Livre Isenções, estará conosco, dando tudo certo, de novo na semana que vem, de novo a bancada. Beleza, pessoal? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência a todos vocês. Você que ficou com a gente até aqui.
Aproveite se curte esse trabalho, deixa um curtir aqui embaixo, deixa o teu comentário, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, no Facebook, curte, segue a gente no Facebook, no Instagram também, segue a gente, vou estar colocando esse vídeo por lá também, tá bom? Então é isso aí, gente, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!